essa questão da percepção de que você teve, que você já estava obesa, você se viu obesa, né? Isso é uma coisa importante que nós vamos falar agora. Quando você se viu obesa através de uma fotografia. Sim. Né? Eu acho uma coisa muito importante quando a gente consegue enxergar uma coisa que a gente não via antes, né? Eu acho que isso é um momento de lucidez dentro da alma humana, e isso se estende por muitos assuntos. Tem pessoas que têm essa percepção quando, por exemplo, são viciados. Outras pessoas, quando estão fazendo alguma coisa que não deveriam estar fazendo, em algum momento da vida, ela olha e ela consegue se enxergar. E parece que há uma mudança dentro da gente, né? Que a partir daquele momento você teve uma luz, você viu. E isso é bacana porque foi tão forte que você sabe o momento, foi uma fotografia. Sim, foi uma fotografia. Né? A partir dali houve um desencadeamento de decisões. Isso Né? aí. Como é que você lidou com isso? Você foi procurar um médico, foi na internet? Como é que foi? Eu sabia que existia a gastrobese já em Passo Fundo, né? Ela já existia ainda no prédio antigo. Sabia que existia a cirurgia de redução do estômago e eu resolvi marcar uma consulta, né? E marquei uma consulta. A princípio, o meu pai e o meu marido... Ai, pra que essa consulta? Meu pai nunca foi a favor, nem meu marido o meu pai por causa do medo da mãe dele, né? Faleceu mediante uma cirurgia, né? E o meu marido porque ele sempre disse assim que não tinha, que do jeito que eu tava bem, que ele gostava daquela maneira e tal. Mas isso tudo por receio, né? Por medo, né? Por medo. E daí eu disse, não, eu não quero mais ficar desse jeito. E daí foi o momento em que eu resolvi procurar. E no momento que eu resolvi procurar, eu tive a primeira consulta com o Dr. Carlos. Com o Dr. Carlos. E eu vou te dizer assim, ó, que foi maravilhoso. Porque quando a gente consulta, eles começam a ver todo o teu passado, né? Para estudar os teus antecedentes, para ver de onde é que vem a tua obesidade, né? Então, na realidade, eu tinha minha avó que já havia falecido disso. Eu na época ainda tinha meus avós, os dois vô, com problemas cardíacos, né? Que depois vieram falecer por problemas cardíacos. Então, assim, ó, eu tinha tudo para ser uma pessoa que viesse a falecer cedo também. Que coisa, né? O seu destino já estava traçado genética, né? Pela genética. E quando ele me disse isso, eu disse, não, eu não vou, né? Porque eu lutei para que meus filhos tivessem uma boa saúde e agora eu vou deixar eles, né? E eu saí dali, quando a gente passou, porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia muito cara, assim, mas cara em sentido do quê? Ela é cara em sentido de dinheiro, porém, pra gente, a autoestima é muito maior do que o dinheiro que a gente gasta. A gente nem percebe o dinheiro que a gente gastou com aquilo. Quer dizer, a obesidade ao longo de uma vida, se você for somar tudo que você teve que gastar por conta da obesidade, somado, daria muitas vezes mais do que eu iria gastar numa cirurgia. Então, o Dr. Carlos, com a parte clínica mesmo da obesidade, a gente conversou muito. E quando eu passei a conversar com a parte financeira, eu me apavorei, claro, com o valor, né? Mas saí de lá dizendo, com o pé firme, eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer. E realmente, cheguei em casa, nunca me esqueço daquele dia, meu marido estava cortando grama. Ele disse, tá, e daí como é que foi a consulta? E eu me lembro que era bem tarde da noite, assim. Essa foi a primeira consulta, né? Foi a primeira consulta. Decidi que vou fazer uma redução bariátrica. Hã? Como decidiu? Eu disse, decidi, já está decidido. Custa tanto. E como que você vai pagar? Não sei, mas eu vou fazer.
sabe? E daí daí ele entrou depois, a gente conversou e daí eu disse assim, olha, eu não sei como que eu vou pagar, eu não sei que maneira eu vou pagar, mas eu vou fazer, porque eu não quero ter o fim que a minha avó teve e eu não quero ter os problemas de diabetes e ter os problemas cardíacos que os meus avós tiveram também e os problemas de diabetes que o meu pai e a minha mãe inclusive têm. Além de deixar os seus filhos. E além de deixar os meus filhos também. Ele, né? Isso. Porque você teria uma vida não muito prolongável. Não, né? muito prolongável. É assim, ó, na época até a gente chegou a comentar que de repente eu não chegaria aos 42 anos da minha avó. Nossa. Sabe? Não chegaria, porque eu estava com 148 quilos, já tinha passado o peso dela. Nossa. Que ela faleceu com 142 quilos. Né? E você na época tinha que idade Na época, há 9 anos atrás, eu tinha 29 anos. 29 anos. Puxa vida. É. Então, aí passou. Aí eu comecei a fazer os exames e comecei a pagar. Naquela época comecei a pagar e eu fui pagando aos pouquinhos. Ah, você fez uma pré-programação da sua cirurgia, né? Por causa que não era assim, como eu não tinha condições de fazer um pagamento total, eu combinei com a parte financeira que eu iria pagando. E no momento que eu terminasse de pagar, eu faria cirurgias. E foi assim, eu fui pagando, paguei. Foi fazendo tratamento? Isso, eu fui pagando, né? A equipe não era assim, ela era uma equipe menor, né? Porém, a gente tinha a psicóloga, né? A gente tinha o doutor que acompanhava a gente, que era o doutor Irã também. E a gente foi, e o doutor Daniel. E era uma equipe menor, a Gastrobese era uma equipe menor. Porém, a gente tinha todo um subsídio igual para ir fazendo. Daí fui passando, né? Fui fazendo exames de pulmão, os exames todos básicos que a gente faz hoje, que possui na clínica hoje nova, a gente fazia fora, mas fazia com orientação já do médico, né? Que ele tinha lugares onde a gente fazia. E hoje em dia, a Gastrobese possui aqui dentro da Gastrobese mesmo, né? E eu consegui pagar e consegui chegar lá e fazer a cirurgia. E como é que foi esse dia marcado? Foi um dia, deve ter sido um dia marcante, um dia que você assim, vai ser operado tal dia. E daí eu pensei que eu ia entrar numa máquina, que nem o doutor explicou. Que eu ia entrar gorda e ia sair magra. Entendi, na sua mente era essa... Era essa, sabe? Mas esse período que antecedeu a sua cirurgia, você sentiu-se você estava motivada, muito né? motivada, A muito sua vida motivada. ia mudar, né? Todo mundo, mas você vai fazer, porque eram poucas pessoas operadas, certo. Sabe? Eram poucas pessoas operadas em Passo Fundo. Mas você vai fazer, o que tu acha? Eu vou, porque se eu ficar do jeito que eu tô é pior. Então eu vou. Eu tinha muita motivação para fazer. Nesse período, você também encontra muitas pessoas que tentavam te dissuadir a não fazer? Você encontra pessoas? Eu encontro gente que dizia assim, mas tu viu o caso que aconteceu em outra cidade? Tu viu, mas o fulano nunca mais voltou a ser o mesmo? Tu viu o outro lá engordou tudo de novo? Sabe? Mas eu procurava não ler notícias ruins, sabe? Procurava não ler. O que eu gostava de chegar no consultório e ver eram as fotos dos antes e dos depois operados, que tinham álbuns, sempre que tinha no consultório. Eu gostava de chegar lá e ver e imaginava a minha foto do antes e do depois ali, sabe? Isso que eu imaginava ali, sabe? Quando que a minha foto ia estar ali, do antes e do depois. E aí você falou da máquina, então aí você segue para o dia da cirurgia. Isso, ocorreu tudo tranquilo, a cirurgia foi muito bem. Passei, eu era aquela época ainda que utilizava o anel, fiz o bypass, né? Utilizei o anel em maio de 2008, com 148 quilos, né? Coloquei o anel. Daí quando eu estava com 20 dias de operada, eu comecei a ter umas crises muito ruins, assim. E a gente foi percebendo, daí entrei em contato com um doutor, que na realidade eu tive que fazer a retirada da vesícula, né? Porque antes não tinha esses exames tão aprofundados para
que o obeso pudessem olhar a vesícula direitinho do obeso, se precisava ser retirada já durante a cirurgia, né? Certo. Que agora acontece em muitos casos de já ser retirada. Mas daí foi retirada a vesícula, daí foi tranquilo. Aí eu perdi, nessa cirurgia, 78 quilos. Nossa, você foi perdeu uma pessoa. Uma pessoa, isso aí. É o que eu mais ouço falar das pessoas, é assim, você me perdeu. Você me perdeu. Você perdeu uma Simone, né? Uma Simone, né? As pessoas chegam assim, mas eu peso isso, você me perdeu. Puxa. Né? Realmente, eu perdi 78 quilos nessa cirurgia. Durante quanto tempo você chegou a perder depois da cirurgia? Isso? Eu perdi muito rápido no primeiro mês, cheguei a perder 22 quilos no primeiro mês. Puxa. No primeiro mês. Não sei se foi em decorrência a eu ter, depois dos 15 dias ali, começar a ter alguns vômitos por causa da vesícula, né? E ter feito aquela cirurgia da vesícula foi bastante no primeiro mês, né? Mas assim, quando eu atingi 1 ano de operado, eu já tinha perdido 78 quilos. E durante esse ano você se sentiu motivada? Mas totalmente. Muito bem, sabe? Eu queria sair pulando. Era só o que eu queria, sabe? Sempre muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, né? Só, assim, uma coisa assim que eu achava que não era tão necessária, era as vitaminas, né? Passei pelaquela parte do medo. Vou tomar vitamina, vou engordar. Você começou a ter um receio de que aquilo pudesse estimular pudesse você. Ganhar peso de novo, né? Então, às vezes eu tinha certo receio de que eu podia engordar de novo, então tinha algumas coisas assim que eu não queria fazer para não ter o ganho do peso de novo, né? Certo. Aí passou-se 4 anos após essa primeira cirurgia. Aí eu comecei a ter crise de hipoglicemia, né? E crise de hipoglicemia muito severas, né? Então começou, porque daí assim, a diabetes, aquela que eu tinha, sumiu, a pressão alta sumiu, né? E a minha diabetes era sempre a média de 78, a pressão a média de 10/7, sempre considerada baixa, 10/6. E eu comecei a ter crise de hipoglicemia a chegar a 50, né? Até que um dia eu cheguei a 43 e eu entrei em coma. Nossa. Aí o pessoal da Unimed que me atendia, né? O pessoal do SOS da Unimed que me atendia, o meu marido ligava, eles só perguntavam onde é que eu tava, porque eles já sabiam. O doutor já nem media mais, porque ele chegava e já aplicava a glicose direto, porque ele já sabia que era crise de hipoglicemia. E daí, nesse dia que eu entrei em coma, eu me lembro que foi assim tão rápido que eu tava em casa e me acordei no hospital. Mas devido a que essa hipoglicemia? Eu acho que devido à má alimentação também. O medo que você tinha de engordar era tanto que você não se alimentava. Não, eu acho que ou de repente assim, ficar muito tempo sem comer. Mas tudo isso por conta de um receio, medo de... Não, às vezes assim, a correria do dia a dia faz com que tu esqueça isso, sabe? Hoje em dia já tem mais praticidade, né? De tu estar levando uma barrinha, antigamente não tinha tanto assim, uma barrinha de cereal, de tu estar levando uma bolachinha, né? Dessas mais assim, que não são tão calóricas, né? Esse tipo de coisa, tu já tem mais praticidade de estar levando do lugar, de tu ter na bolsa. E antigamente não tinha tantas essas coisas assim, né? Então assim, tu comer a coisa mais fácil, tipo, que nem ontem foi comentado na palestra, tu comer um pastel, no caso, ela se transforma em açúcar e daí baixa, e daí um pouco sobe lá em cima de novo, né? Porque daí eu já estava adaptada a comer de tudo de novo, novamente, sabe? Então, e no que ela sobe lá em cima, ela cai lá embaixo de novo, rapidamente, né? Então, é uma crise muito